Paysandu, Remo e Águia confirmam favoritismo e garantem classificação para a fase semifinal do Parazão. E a Tuna também se garantiu num jogo dramático e decisão nos pênaltis. E a polêmica está feita com relação à Copa Grão-Pará. Já para você, aqui no Nesc Segundo Guerra. Acabou a fase de quartas de final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. No sábado, o Remo venceu o Santa Rosa por 2-0, carimbou o seu passaporte com folgas para a próxima etapa da competição. A fase semifinal terá o Leão Azul numa crescendo, no momento de evolução ao comando do técnico Gustavo Morínigo. O time foi bem, o estreante Silas fez logo o primeiro gol no início da partida e o Natan, no segundo tempo, marcou o seu primeiro gol com a camisa azulina. O técnico paraguaio fez algumas alterações em função de lesões. A saída do Renier do elenco azulino provocou a presença do Jonilson ao lado do Líger na zaga em função da lesão do Ícaro. E o garoto foi bem. Ronald apareceu no segundo tempo, sem Marco Antônio ainda lesionado. O Silas acabou começando o jogo, jogou quase 70 minutos e chamou a atenção sem dúvida alguma. Foi um nome importante na partida. O goleiro Marcelo Rangel também passou segurança e confiança para o torcedor azulino. Uma vitória tranquila, sem sobressaltos, apenas para ratificar a classificação do Clube do Remo. E o Leão vai enfrentar a Tuna Luso-Brasileira na próxima etapa da competição. Num jogo dramático domingo de manhã, a Tuna venceu o São Francisco no tempo normal, fez 1-0 com o Gabriel Furtado, sofreu o empate na cobrança de pênalti do Negueba, mas aí, no último lance do jogo, aos 51 minutos da etapa derradeira, Leandro Cearense fez o gol da vitória da Tuna e levou a decisão dramática para os tiros livres da marca do pênalti. E a Águia Guerreira venceu o valente Leão Santareno e será então a equipe que vai enfrentar o Clube do Remo na fase semifinal do Campeonato Paraense. Uma vitória importantíssima, uma classificação emocionante da Tuna Luso-Brasileira. O outro chaveamento será entre Paysandu e Águia, como se desenhava. O Paysandu, depois de sofrer o revés na Copa do Brasil contra o Juventude, quando tomou um choque de realidade com relação ao que vai enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude, um time de Série A, o Papão voltou para os seus domínios e venceu o Bragantino sem sustos por 3-1, também carimbando com muita folga o seu passaporte para a fase semifinal do Campeonato Paraense. Nicolas fez o seu 9º gol pelo Papão neste campeonato estadual e depois Biel marcou os outros 2. Ainda houve tempo do Bragantino fazer o seu gol de honra, mas foi uma vitória absolutamente serena, um placar agregado elástico do Paysandu contra o Tubarão. O técnico Ed dos Anjos fez algumas modificações na equipe, colocou um meio de campo com Leandro Vilela, com João Vieira e com Biel. Jefferson começou o jogo na lateral esquerda. O Brian apareceu na direita, mas com dores na costela acabou saindo para a entrada do Edilson. E mesmo com todas essas alterações, o Paysandu não tomou conhecimento da equipe do Bragantino. Vitória tranquila do Papão, que agora vai para este enfrentamento contra o Águia, que na reta final do jogo venceu a equipe do Caeté dentro do Diogão por 2-0 com gols do Bruno Limão e do Braga, que é a grande sensação da equipe do Azulão nesta temporada 2024. O Águia, que já havia conquistado a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, agora chega à fase semifinal do Campeonato Paraense. Paysandu e Águia, o outro chaveamento do Parazão 2024. E temos a polêmica da Copa Grão-Pará. Teríamos então os confrontos entre São Francisco e Bragantino, Caeté e Santa Rosa, ou teremos esses confrontos. Só que a Copa Grão-Pará garante uma vaga na Copa do Brasil e pode garantir vagas também na Série D. Só que Tuna e Águia, que já estão nas semifinais para enfrentar Remo e Paysandu respectivamente, não aceitam. Ameaçam ir, inclusive, à justiça em busca das vagas que teriam direito pelo regulamento tradicional do campeonato estadual. A inclusão da Copa Grão-Pará contemplando os clubes com vagas em competições geridas pela CBF
acabou provocando esta polêmica toda e vamos ver como vai ficar o desfecho. A federação mesmo se posiciona dizendo que vai cumprir o que está determinado, o que foi gravado, inclusive, na reunião do Conselho Técnico, e diz também, através do seu departamento jurídico, que se os clubes quiserem entrar na justiça, que entrem. Mas a federação vai cumprir o que foi determinado pela reunião, inclusive publicou uma errata no último final de semana sobre esta situação. O esperneio das águias segue e vamos ver até onde isso vai dar. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.